bom dia a todos. Nós iniciamos mais uma sessão do EducaSUS, um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o Governo Federal e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Kátia Martinez, diretora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde, da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e responsável técnica do Sistema de Informação de Mortalidade de Nascidos Vivos no Estado de São Paulo. Hoje o tema abordado será a declaração de óbito, formulários e regras de preenchimento, a forma adequada. Nós agradecemos a todos os pontos presentes. Doutora Kátia, obrigada pela participação, pela disponibilidade aqui conosco. Aos pontos aí presentes, a palavra é sua. Tatiana, muito obrigada. Bom dia a todos que estão linkados conosco. Eu quero inicialmente agradecer. Para mim é muito honroso poder estar aqui, abrangendo um tema tão importante e que a gente tem muitas e muitas necessidades de aprimoramento. Então, eu agradeço a FEOSP esta oportunidade e espero que a gente consiga aí estar respondendo às expectativas do público que estão todos linkados conosco. Então, acho que nós podemos começar, né? Como a Tatiana disse, o tema de hoje é declaração de óbito e formulário, regras de preenchimento. Para começo, a gente coloca na tela uma notícia que são dados que o Ministério da Saúde fez um levantamento até 2004 e virou notícia de jornais, onde mostram o retrato do que seria os nossos dados de mortalidade no país. E, por incrível que pareça, como os senhores podem ver, nós tivemos aí até 2004 11 pessoas que morreram por terremoto, 7 por operações de guerra, 4 por falta de alimento, 2 por exposição a ruído, exposição vulcânica e mordida de crocodilo. E é óbvio que isso é um retrato de uma situação que representa o que é o preenchimento do formulário da declaração de óbito. Então, o que é a declaração de óbito? Na verdade, ele é um documento padrão que para nós, utilizamos no Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, carinhosamente chamado pelo SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Ele é um documento de 3 vias, pré-numeradas sequencialmente, e este número, ele é um número único no país como um todo. Esse formulário, ele é licitado pelo Ministério da Saúde, aonde nós temos uma conjugação de um número e de um dígito. E esse dígito, ele acaba sendo uma combinação dos números. Então, deveria existir e tem que existir um único número para cada evento ocorrido. É um formulário que não pode ser rasurado, não pode amassar e muito menos se jogar fora. Então, ao momento em que aconteça algum tipo de eventualidade, ela deve ser comunicada, porque esta numeração a necessidade de cancelamento, que a gente chama de baixa da numeração, porque um documento como este, ele tem uma importância, inclusive com outros tipos de aspectos na vida de um cidadão. Ele é um documento padronizado pelo Ministério da Saúde, ele é um documento que a Secretaria Estadual e as secretarias municipais realizam um fluxo padronizado em todo o país, não somente aqui no estado de São Paulo. Então, nós temos aí um retrato do que é a declaração de óbito, obviamente o número está em preto, né? Esse é o documento atual, ele teve uma reformulação dos campos no ano de 2010, e esse documento foi produzido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério. É um documento onde ele contém 9 blocos de informações, das quais
totalizam 59 variáveis, ou seja, 59 campos com possibilidade de informações diversas. O bloco 1, ele traz a identificação, deve ser preenchido pela identificação exatamente dos dados do falecido. No bloco 2, a residência, nas quais deve estar com todos os campos preenchidos, sempre se atendo à possibilidade de preencher o campo 16, que é o campo do CEP. No bloco 3, traz todos os dados do local da ocorrência do fato. Nessa ocorrência do fato, é importante ressaltar o código do campo 21, que é o estabelecimento, com o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o número do CNES. Nós temos, a partir daí, campos em amarelo, que está na tela, que são campos de informações, especificamente informações do fato da mortalidade mais oriundas de um profissional médico mesmo. Então, no campo 4, nós temos o óbito fetal e o menor de 1 ano, e nesse campo é preenchido dados referente à mãe do RN que veio a falecer. Especificamente, nós gostaríamos de ressaltar o campo 36, que traz, num caso como esse, o número da declaração de nascido vivo. Então, para todos os óbitos de menor de 1 ano, deverá ter também sido preenchido o número da declaração de nascido vivo. No campo 5, nós temos as condições e a causa do óbito, que é onde nós temos que qualificar as condições e as causas que provocaram esta morte, né? São campos importantes, né? E a validade disto é que a gente tenha uma sequência lógica das situações em que o óbito ocorreu. Gostaríamos de ressaltar aqui a importância do campo 37 e o campo 38 da declaração, que é um campo que sinaliza quando o óbito ocorreu em uma mulher em idade fértil, que é considerado mulheres de 10 a 49 anos. Este campo ele serve porque existe uma obrigatoriedade da investigação de toda mulher que morre de 10 a 49 anos para eliminar a situação, a probabilidade de ter sido durante um período de gravidez, parto ou puerpério, que é o que nós chamamos de óbito materno, que é inadmissível, né? A mulher engravida para gerar vida e não para morrer. Então, nós temos essa situação de obrigatoriedade de investigação, e esse campo deve ser bem preenchido. Seguindo no bloco 6, ele é um bloco que ele traz todos os dados do médico, justamente para a possibilidade de ter contato em algum possível esclarecimento dessa causa-morte. No bloco 7, nós temos o bloco de causas externas, mais destinado propriamente às questões da violência, das situações que foram oriundas mesmo de um outro meio externo, que são todas as patologias do que a gente chama do capítulo 20 do Código Internacional de Doenças do CID-10. No campo 8, nós temos um bloco 8, que são os campos dos dados do cartório, e no campo 9 é o campo do declarante, né, onde traz, então, todos os dados neste campo, de quando, em locais onde não existe médico, quem é que está declarando e as testemunhas que está declarando aquele óbito. O uso da declaração do óbito, ela tem 3 grandes finalidades. A finalidade legal, que é a finalidade para o registro civil, né, baseado na Lei 6.015, que é o registro do término da vida de um cidadão, e vai gerar uma certidão. Nós temos o uso demográfico, que nós fazemos a utilização dos dados para a quantidade o quanto nós temos de mortalidade no país perante a população existente.
E nós vamos enfocar aqui o dado voltado para a saúde, que é a importância epidemiológica. Nesse aspecto, ele é muito importante, porque todas essas 59 variáveis, elas geram informações que vão ser importantes para propiciar indicadores de saúde. Esses indicadores de saúde hoje fazem parte de 90% dos nossos denominadores dos indicadores que monitoram a assistência prestada, a atenção prestada à população. E, através disso, propicia condições das secretarias municipais, da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde formular políticas de atenção à saúde, justamente para estar melhorando a qualidade da assistência e diminuindo a situação de mortalidade das causas mais procedentes, mas em maior ênfase. Bom, a declaração de óbito, a emissão é um ato médico. Então, quem pode assinar e preencher uma declaração de óbito é exclusivamente um ato médico. O médico ele tem uma obrigação legal de constatar e atestar o óbito no formulário oficial que nós mostramos anteriormente. E aqui a gente ressalta duas grandes questões de conceito, de alinhamento. Muitas pessoas falam atestado de óbito nada mais é do que a declaração de óbito. E da declaração de óbito que ela vai ir para fins de um registro civil e jurídico, então ele gera a certidão de óbito. A certidão de óbito é o documento jurídico que é emitido pelos cartórios. Após a emissão da declaração de óbito, como nós dissemos anteriormente, ele tem 3 vias. E ali, sinalizado pelo fluxo, nós temos a primeira via, que é branca, a segunda via, que é amarela, a terceira via, que é cor-de-rosa. Este fluxo é estabelecido por uma portaria ministerial da Secretaria de Vigilância e Saúde, de número 116, do ano de 2009, que ele regulamenta toda a coleta de dados, o fluxo e a periodicidade do envio das informações dos óbitos e de nascidos vivos no sistema de informação à saúde no país todo. Então, o estabelecimento de saúde, através dos seus médicos, preenchem a declaração de óbito ou, no caso de situação de morte natural, o SVO, ou de morte violenta, o IML, que emite 3 vias, sendo que a primeira via ela é sempre destinada e voltada para a Secretaria de Saúde, que vai estar usando os dados para incluir a digitação de todos esses dados no sistema de informação de mortalidade, que é o SIM. O papel é arquivado e o sistema é que arquiva eletronicamente os seus dados. A via amarela é a segunda via, ela é entregue ao familiar, à família, para se dirigir, para a finalidade de ir ao cartório para registro civil. Esta via amarela ela é também arquivada no cartório e também é trabalhada os dados no estado de São Paulo, junto à nossa fundação, que a gente conhece muito conhecidamente como a Fundação SEAD. E a via cor-de-rosa é a via que fica arquivada, ou seja, ela fica no estabelecimento arquivada no prontuário do paciente, para que o estabelecimento também consiga trabalhar com estas informações. Depois disso, quando as informações são emitidas pela unidade, e são pela via branca, e elas são emitidas ou enviadas para as secretarias municipais de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, como eu havia dito, ela digita e inclui esses dados no sistema de informação de mortalidade, compila esses dados e faz lotes periodicamente, que existe uma portaria na qual nós publicamos, no estado de São Paulo, é a portaria CCD 32, que tem o seu cronograma estabelecidos para municípios que têm grandes eventos, que emitem esses lotes quinzenalmente, e municípios com poucos eventos emitem os lotes mensalmente. Através do nosso balcão, que é este o endereço, chega na Secretaria Estadual de Saúde, no nosso centro de informações,
na qual nós validamos a informação e emitimos ela por um SISNET, né, por uma ViaNet, para a instância federal. A instância federal, ela processa os dados de todo o país e, geralmente, ela divulga o dado fechado a partir do segundo semestre do ano seguinte, pelo site do DataSUS. Hoje, nós temos os dados provisórios, que também são encontrados no site do Ministério da Saúde e também são encontrados no site da Secretaria Estadual de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde. Bom, os dados do Estado de São Paulo, eu apresento para os senhores o mapa do Estado de São Paulo, na qual cada cor deste mapa representa um departamento regional de saúde. Dentro do Departamento Regional de Saúde, tem umas pequenas divisões em linha preta, que são os grupos de vigilância epidemiológico regionais. São os grupos na quais coletam as informações e trabalham com as informações oriundas dos municípios. Nós temos 17 departamentos regionais no estado de São Paulo e temos 28 grupos de vigilância regional, de vigilância epidemiológica regional, que compila esses dados. Então, os senhores podem acompanhar aí na tela o número de registros desde 2006, quando o sistema se tornou um sistema via web, né? Tanto de nascidos vivos, que tem uma média, vem trazendo uma média em torno de 600 mil nascidos vivos ano. O dado de 2012 é do primeiro semestre, é um dado preliminar, e os dados na linha abaixo de óbito, que ele está em média de 275 a 280 mil óbitos no estado de São Paulo, também com dado preliminar do primeiro semestre de 2012. Bom, agora, comentando um pouquinho sobre a questão da qualidade do preenchimento e das informações, eu trago aqui para os senhores fatores que prejudicam esta qualidade e essa estatística, porque, como eu disse, todos os dados, eles propiciam a indicadores que são analisados e propiciam, principalmente, a formação de políticas públicas. E o que prejudica a qualidade nos dados de mortalidade, novamente em amarelo, são dados oriundos de uma cadeia de informações próprias do ato médico, né, e principalmente da área da saúde, que são uma causa de morte mal definida. Hoje o país trabalha para que seja o maior volume de declarações de óbitos como óbitos bem definidos. Esse, inclusive, é uma das nossas metas do plano estadual, do plano federal, inclusive como uma meta do objetivo do milênio, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo uma média do estado que varia em torno de 95% a 96% das causas bem definidas, ou seja, de 5% a 6% de mal definidas. Porém, esse valor ele é muito diferente em algumas áreas do estado. Então, nós temos que ter um olhar muito cuidadoso e continuar trabalhando na qualidade para que esta causa mal definida ou indeterminada seja o mínimo possível. Outro problema da questão de qualidade é a omissão de informações por motivos éticos, por motivos legais, culturais ou religiosos. Então, a informação prestada na declaração de óbito, ela tem que ser o mais fidedigna possível. E o preenchimento incorreto. Lamentavelmente, nós temos ainda muitos campos preenchidos incorretamente, o que também gera problema na hora de nós capitalizarmos o dado e trabalharmos no indicador. Temos ainda um subregistro. O subregistro podemos entender, muitas vezes, por uma não notificação. Muito difícil, mas ainda ocorre. Nós temos problemas com relação à codificação, porque todo o campo 40, que é a causa de morte, ele é descrito, ele tem o seu campo de tempo, e em seguida ele tem o código, né, que é o Código Internacional de Doenças, e esta codificação muitas vezes não condiz com a descrição ou com a ordem da sequência dos fatos.
Às vezes temos problemas de digitação, quando chega esse dado, a digitação acaba sendo incorreta. E o grande problema que hoje nós encontramos são o número de variáveis ignoradas, são os campos em brancos, que ainda nós gostaríamos de estar lembrando que, como é um ato médico de responsabilidade médica, o médico deve estar atento a não emitir nenhuma declaração de óbito com o campo em branco ou ignorado. Se o tempo decorrido for desconhecido, deve colocar como desconhecido, mas se atentar a todos os campos para que ele não venha zerado, porque todas as variáveis são importantes para a formulação de indicadores. Ainda falando da instrução para preenchimento da declaração de óbito, nós vamos nos ater aqui ao campo 40, que é o campo da causa de morte, né? E este campo ele é dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A finalidade disto é trazer qual foi a causa básica da morte, que ela deve ser sempre preenchida na última linha a ser informada. Eu vou dar um exemplo mais à frente. E aqui ressalto a causa básica de morte é sempre a doença ou lesão que iniciou uma cadeia de acontecimentos patológicos e que conduziram à morte ou à circunstância. Pode também ser uma questão de acidente ou de violência, né, produzido sempre a lesão fatal. Então, a causa básica é a causa final desta cadeia. Mostrando aqui também, mais à frente, vou mostrar exemplos. A causa de morte, ela tem que ser registrada cada causa em uma linha, né, ou alteração da lesão em uma linha. Para cada causa registrada, deve indicar o tempo, na casela ao lado, à direita, aproximado entre o início da doença e a hora da morte em dias, meses ou anos. Se desconhecido, preencher como desconhecido. Trazendo para os senhores, este é o campo de 40. Então, nós temos aqui a linha A, B e C, na parte 1 e na parte 2. Então, nós temos a causa terminal, que sempre é o sintoma que gerou, o último sintoma que gerou o óbito, que é registrado na linha A. E a causa final sempre registrado na última linha. Esta última linha pode ser a linha D, mas pode ser a linha C. O importante é que a causa básica seja a última linha preenchida, independente de ser, não precisa necessariamente ser na linha D, ela pode ser na linha C. O importante é que ela seja na sequência dos fatos. A causa terminal, que foi em consequência de uma causa intermitente na linha B, em consequência de uma outra causa intermitente na linha C, finalmente, que foi pela causa básica. E na parte 2, deve ser registrado causas que contribuíram para a situação da morte, muitas vezes não na sequência da morte, mas vou dar alguns exemplos para os senhores. Então, vou pegar aqui um exemplo básico de uma situação onde nós podemos ter um choque séptico na linha A, gerado por uma linha B, uma úlcera de decúbito infectada, por uma linha C, de uma tetraplegia, e a causa básica foi uma sequela de acidente de trânsito, né? Então, o que nós sempre devemos estar colocando é o exemplo, mais ou menos, do que ocorre. Um outro exemplo que eu posso mostrar aos senhores seria um exemplo na linha A de uma peritonite, por uma consequência, né, gerado por uma fístula gástrica, que foi oriunda de uma cirurgia na linha C, de redução de estômago, e na linha D a causa básica poderia ser uma obesidade mórbida, né? E na parte 2, nós poderíamos estar completando como uma hipercolesterolemia. Então, a sequência deste campo é muito importante e nunca devemos esquecer também o campo 37 e 38, que é do referente ao óbito materno. O que o médico não deve fazer? Então, ele não deve
nunca assinar uma declaração de óbito em branco. Ele deve preencher a declaração de óbito, nunca ele deve preencher uma declaração de óbito sem examinar o corpo e, de fato, constatar a morte. Ele não deve estar usando termos vagos no registro da causa-morte, como parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, ou utilizar siglas, como IRA, BCP, AVE. Estas causas deverão sempre estar seguidas das causas intermitentes e finalizar com a causa básica. E outra coisa que ele não deve fazer, nunca cobrar pela emissão de uma declaração de óbito. E a gente fala tudo isso porque o nosso trabalho é para gerar vidas. Nós tratamos da questão da morte, da qualidade da informação, nós tratamos da sequência de todas as variáveis, de um trabalho incessante de treinamento, desde a declaração, da codificação, do uso do sistema, porque a nossa maior importância é estar usando os indicadores de saúde para que a gente gere vida e não morte. E é isso que a gente tem para apresentar e acredito que está aberta a palavra. Doutora Kátia, obrigada pela apresentação. Eu vou pedir aos pontos agora que, se alguém tiver alguma dúvida, que, por gentileza, solicite a vez. Eu vou passar a pergunta aqui para a Hermínia. Kátia, bom dia. Meu nome é Hermínia, sou aqui do Departamento Técnico. Muito obrigada, gostei, esclareceu bastante algumas dúvidas. Mas a título de curiosidade minha, quando a pessoa ela morre em casa, mas ela está fazendo um tratamento ou no hospital ou no AME, como que a gente deve proceder? Bom, Hermínia, obrigado pela pergunta, é muito procedente. Então, o óbito domiciliar, ele deve ser constatado prioritariamente pelo médico que acompanha. Então, no caso dele ser um óbito domiciliar, mas que tenha um médico que acompanhe, vamos supor, de uma equipe de saúde da família, e este médico estiver presente na unidade, ele pode se deslocar e estar constatando. Pode também ser dado por um médico substituto. Tá? A partir do momento, algum médico pode se deslocar e ir até a residência, desde que ele consiga fazer contato com o médico que acompanhe e constate a história do paciente. Em sendo uma história conhecida, em sendo um caso conhecido, ele deve ser totalmente preenchido pelo médico assistente ou substituto na própria residência, não tem problema nenhum. Mais uma perguntinha. No caso de um paciente que ele está sendo transportado numa ambulância para um outro hospital, ele morre a caminho. De quem é a obrigação de preencher essa declaração? Muito boa pergunta. O óbito do trânsito acontece muito no estado de São Paulo. Nós temos muitos casos em que a pessoa tem municípios pequenos, o paciente começa a passar mal, ele acaba sendo transferido, vem a falecer na estrada, né? Só que quem constata é sempre o médico que vai estar recebendo. Então, se ele está numa ambulância que não tem médico, essa ambulância vai seguir ao seu trajeto final, né? E o médico que constatar este óbito no local que ele receber o paciente, é aquele médico que vai estar olhando, atestando e conversando com o médico, que pode ser que tenha um médico assistente em outro município, né? O local de ocorrência sempre vai ser dado no óbito, aonde foi constatado. E o horário, que é uma coisa que é muito polêmico, o horário é o horário que o médico constatou. Então, o médico presente vai constatar naquele momento e vai registrar o óbito naquele local. Obrigada, vou deixar, eu tenho mais uma, vou deixar mais para frente, tá? Obrigada.
Doutora, nós vamos passar agora a pergunta para o Hospital São Francisco. Bom dia, Hospital São Francisco, Campo Formoso, interior da Bahia. A nossa dúvida aqui é com relação a óbito na zona rural, onde a família não veio ao hospital pegar o óbito e comparece 2 anos depois, 3 anos depois. Qual é a posição do hospital nessa para fornecer o óbito? Bom, em primeiro lugar, eu não compreendi o seu nome, mas eu quero agradecer vocês de um estado muito interessante. Obrigado pelo prestígio, pelo privilégio da pergunta. E o que eu vou tentar esclarecer dentro do que eu entendi, mas eu gostaria que, se não fosse suficiente, você, por favor, perguntasse qual é a sua dúvida. Se o óbito ocorre numa zona rural e ele foi constatado, o corpo foi levado a um hospital, deveria estar acompanhado com algum familiar, né, que possa estar retirando esta declaração ou não. Eu não consegui entender exatamente em que circunstâncias isto aconteça, mas vamos supor que esta paciente, ela morre na zona rural, o corpo é transportado para ser constatado num outro local, né? A família muitas vezes pode não ir buscar. Então, compete ao hospital e ao município a comunicar o município e o município traçar uma política de assistência para que isto chegue propriamente na mão do familiar. Nossa obrigação é entregar a via amarela. A obrigação do familiar é fazer o registro em cartório. Nenhum sepultamento deve ocorrer sem que esteja lavrado a certidão de óbito. Muitas vezes isso não acontece, muitas vezes no final de semana acaba acontecendo o sepultamento com apenas a declaração. E no dia seguinte, numa segunda-feira, é lavrada a certidão. Mas nenhum óbito deve ser sepultado sem que, de fato, tenha na mão o documento de constatação do óbito. E, neste caso, pelo que eu estou entendendo, é a declaração de óbito. Então, tomar o cuidado de, quando o corpo voltar, ele está sempre acompanhado com a via para que o familiar possa fazer o seu sepultamento. Desculpa, doutora Marli, né? Meu nome é Carlos, estou encarregado da administração do Hospital São Francisco. A nossa dúvida é quando o óbito não vem ao hospital, não chega à unidade. Ele foi sepultado lá pelo interior do estado, do município, e 2 anos depois, o familiar vem buscar uma declaração de óbito. Qual é a orientação que a unidade tem que passar? Perfeito, perfeito. Entendi, Carlos. Eu sou Kátia Martinez e eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui no estado de São Paulo, mas é uma situação bastante peculiar, né? É uma prática muito comum em zona rural, mas eu acredito que isso faz parte de uma política maior. Então, mediante o conhecimento de situações como essa, compete ao Estado estar auxiliando junto aos municípios, traçar uma política, porque nós vamos ter que trabalhar, inclusive, com a questão cultural das famílias, né? Com a questão de mostrar a importância do registro deste óbito, a importância, e o Estado e os municípios propriamente terão que estar lançando a estrutura que propicia essa família ter esse respaldo, né? Então, isso faz parte de uma política maior, que não é construída do dia para a noite, que envolve aspectos culturais, envolve aspectos de assistência e envolve aspectos de conscientização também da população.
né? Então, a situação realmente é bastante complicada. Quando passa 2 anos, se o paciente não foi, muitas vezes, ele não tinha uma assistência médica, muitas vezes ele vai ter que entrar com uma ação judicial para poder estar gerando essa certidão de óbito. Compreendido. Muito obrigado. Enquanto isso, nós vamos passar para a Santa Casa de Bragança Paulista. Eu já volto com você, tá, presidente Prudente? Bom dia, doutora Kátia. Eu sou Cibele, da Santa Casa de Bragança Paulista. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A senhora comentou a respeito do campo 9, que tem as opções das testemunhas, né, estarem assinando. Em que situação, me exemplifique para poder entender melhor, em que situação pode as testemunhas assinarem? Cibele, muito bom dia. Obrigado pela participação de vocês e eu estou gostando muito das perguntas, porque o tema ele é muito amplo e a apresentação a gente procura fazer para realmente provocar um bom debate. Especificamente na sua pergunta de testemunhos, né? A lei prevê isto numa situação onde dentro de um município não tenha nenhum médico. Nenhum. O que praticamente no estado de São Paulo não desconheço essa situação, porque se nós formos fazer um levantamento pelo CNES, pelo Cadastro de Estabelecimento Nacional de Saúde, nós conseguimos verificar plenamente que todos os municípios têm um médico, né? Então, mesmo que este médico não esteja no plantão, mesmo que este médico não está no trabalho, existem profissionais de responsabilidade técnica. Então, assim, em que situações o campo de testemunha deve ser? Em situações realmente onde não tem médico nenhum, no cartório, na presença de 2 testemunhas, que é constatado o óbito. Mas a partir do momento que dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimento nós temos, o município deve se organizar para que este óbito seja de fato emitido por um profissional médico. Tá certo, obrigada, doutora. Obrigada, Bragança. Santa Casa de Birigui. Enfermeira Clanira aqui da Santa Casa de Birigui, na região noroeste. A nossa dúvida é a seguinte: quando a gente transporta um paciente para uma cidade de pelo menos 200 quilômetros e no meio do caminho ocorre o óbito, com o médico junto, ainda assim, o paciente, o médico, a equipe ainda tem de chegar até o destino final para que lá seja constatado o óbito? Ou ele pode retornar e o médico que estava acompanha o óbito, atesta este óbito? Então, vamos lá, Clenir. Quando o paciente está sendo transportado na presença de um profissional médico e o óbito se der nesta presença, ele pode, se ele é um médico assistente, ele pode tomar a decisão de estar retornando com o veículo e ele pode, se ele tiver segurança do que de fato aconteceu, ele pode estar emitindo ou o médico assistente do local. Mas se ele está presente e constata o óbito, a decisão é dele. Eu não sei em que momento ele vai estar, que situação está essa estrada, enfim, que situação estão as outras pessoas, mas ele pode tomar a decisão de retornar sim, ou pode tomar a decisão de seguir à frente. O fato de seguir à frente é mais propriamente por uma outra situação, porque na presença dele já foi constatado o óbito. Agora, se ele não se sente seguro para que emitir na completude total de uma DO, ele pode usar
e fazer o fluxo junto com os médicos assistentes, ou, no caso de uma morte natural, estar encaminhando para um SVO se a causa é desconhecida. Mas não há necessidade de estar concluindo a viagem, ele pode retornar, a decisão é dele. Muito obrigada. Obrigado, pessoal de Birigui, Santa Casa de Votuporanga. Bom dia, meu nome é Mariana, eu trabalho na Santa Casa de Votuporanga e eu gostaria de relatar um exemplo para você tirar a dúvida. Da entrada no hospital, uma gestante e o recém-nascido já em óbito, residem em zona rural, a mãe em seguida vai ao centro cirúrgico e também evolui a óbito. A responsabilidade de assinar a declaração de óbito da gestante é do médico ginecologista na qual atendeu. E a responsabilidade em estar assinando a declaração de óbito do recém-nascido já dado a entrada em óbito. O peso do recém-nascido, 730 gramas, de 26 semanas. Esse caso seria um caso de IML, SVO, do médico que constatou o óbito na chegada do hospital. Ok, posso responder? Mariana, muito bom exemplo, obrigado. Então, vamos lá por etapas. A gestante chega já com um óbito fetal, né? Na verdade, é um óbito fetal. Para todo óbito fetal, acima de 500 gramas, acima de 20 semanas, e com mais de 27, ou com mais de 27 centímetros, tudo é ou, né? Ele é constatado, ele deve ser emitido uma declaração de óbito. No caso da gestante, quem assina? Esse é o grande X da questão. Tanto para a gestante que veio a óbito, quanto para a criança, o princípio é o mesmo. Em sabendo a causa da gestante, o ginecologista que acompanha poderá até atestar. Mas se mesmo que ele acompanhe e ele não conseguir chegar ao denominador de que causa foi essa, este corpo deverá ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, se for constatado que não tem nenhum indício de violência. No caso da criança, ela também tem que ser encaminhada para a necrópsia. Só um minutinho. É uma observação. Neste caso, a criança, a família relata que ela nasceu com vida em domicílio e já deu entrada em óbito no hospital, com este peso e de 730 gramas de 26 semanas. A família afirma com toda certeza, vários familiares, inclusive o pai da criança, que presenciou o ocorrido. Compreendi, Mariana, eu tinha entendido que ela entrou como gestante. Não, então, ela, na verdade, ela pariu esta criança na zona rural, que há testemunhas de que ouviu pelo menos o sinal de vida, e que depois isto deu entrada a um hospital, já em óbito e tal. Na verdade, não muda a situação, né? Porque mesmo entrando em óbito e mesmo tendo vida, é muito difícil saber qual foi a causa que levou à morte. E para isso é necessário fazer uma necrópsia. Lembrando que todo e qualquer corpo que vai para o serviço de necrópsia, ou SVO, ou IML, a família tem que fazer um boletim de ocorrência para o transporte. Então, mesmo nessa situação, a conduta é estar encaminhando para o serviço de verificação de óbito para melhor elucidação da causa-morte. Obrigada. Pessoal de Votuporanga, muito obrigada. Passamos agora a Santa Casa de Ribeirão Preto. Bom dia, Kátia. Eu sou da Santa Casa Ribeirão Preto, doutora Maria Cecília.
Eu gostaria de saber, no caso de uma neoplasia maligna, baseado no fato que não pode colocar falência de múltiplos órgãos, uma neoplasia com múltiplas metástases, caberia a falência de múltiplos órgãos na causa imediata? Bom dia, doutora Maria Cecília, é um grande prazer falar com vocês de Ribeirão Preto. Então, vamos lá. No caso da neoplasia de um paciente que vem a ter assistência, não tem problema utilizar esse termo na causa imediata, desde que a causa básica seja relatada como neoplasia, a neoplasia de preferência a primária, não tem problema nenhum. Quando a gente pede para que evite esse tipo de sintoma, é na causa final. Ela pode ser, então vamos dar um exemplo. Então, a pessoa teve uma falência múltipla de órgãos, por consequência de uma imunossupressão, porque fez quimioterapia na linha C, porque tinha uma neoplasia X. Então, não tem problema nenhum, a neoplasia, ela entra na linha final. E a primeira causa pode ser, o importante é que a gente constate a causa básica. Porque da causa básica é que nós vamos tirar os indicadores para poder estar trabalhando na melhor qualidade da assistência. Obrigada. Obrigada, pessoal de Ribeirão. Eu vou fazer, doutora Ali, a pergunta no chat que veio de Presidente Prudente. Deixa eu ver. Nossa pergunta é a seguinte: qual é o tempo que o médico deve preencher a declaração de óbito? É da Santa Casa de Presidente Prudente a pergunta. Ok. É bastante interessante essa pergunta, né? Então, na verdade, em qualquer situação, o médico constatando óbito, lembre-se que para ele atestar e preencher uma declaração de óbito, ele tem que constatar o óbito. Neste momento que ele constata, ele tem imediatamente que preencher. Não existe assim um tempo de espera. Então, a ferramenta declaração de óbito, o impresso declaração de óbito, é nada mais, nada menos do que um instrumento que vai retratar o óbito que está naquele momento. Então, não existe um tempo para ele preencher. Ele constatou, ele preenche. Eu não sei se é isso bem o que elas queriam, mas qualquer coisa elas podem voltar a perguntar. O pessoal de Presidente Prudente, se tiver ok, manda por chat aí para a gente. E se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou também subir agora o Padre Albino, lá em Catanduva. Bom dia, doutora Kátia, bom dia a todos. A dúvida aqui nossa do Padre Albino de Catanduva é em que casos nós devemos acionar o SVO? Padre Albino, Catanduva, obrigado. Vocês estão me dando a oportunidade de eu falar um monte de coisa que eu queria falar, mas na apresentação eu tinha que ser sucinta. Então, vamos lá. O serviço de verificação de óbito, ele é destinado para verificação de necrópsias, no caso de mortes naturais. Então, em que situação ele é? Vamos supor que tenha um paciente que ele tenha até assistência, ele é assistido por alguém, mas no momento do óbito, o médico que o assiste não se sente seguro, estando num domicílio, estando no hospital, estando aonde quer que seja o local. Então, sendo morte natural, o médico responsável, assistente ou assistente, não consegue ter a segurança, porque aquela causa morte aparentemente não é do que ele vinha tratando, ele deve estar encaminhando o corpo a um serviço de verificação de óbito. E também, prioritariamente, nos casos onde não tem assistência. Então, ou seja, desconhece a causa de morte, e é uma morte natural, sem indícios de violência,
Então, para isso é importante, inclusive, se for num domicílio, que seja feita a constatação, inclusive, com o Departamento de Segurança, né? A gente sempre está acionando aí o Departamento de Segurança, que é a delegacia, muitas vezes vem a polícia para estar fazendo o BO. Não tem indícios de violência, é morte natural. Não se sabe do que é, vai para serviço de verificação de óbito. Pergunta, Padre Albino. Não, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Agora eu vou passar ao Hospital São Camilo. Bom dia, doutora Kátia. Meu nome é Fabiana. A nossa dúvida é a seguinte. Um óbito domiciliar. O paciente não tem nenhum médico assistente e vem para constatar o óbito no hospital. O médico que constata coloca como causa indeterminada. Porém, a família depois encaminha o seguro do paciente que foi a óbito. E o seguro não paga como causa indeterminada. Tem que ter um diagnóstico. É correto colocar só causa indeterminada? Como que nós devemos proceder nesse caso? Fabiana, São Camilo, não sei, depois você me fala de onde fica exatamente, mas obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. O óbito domiciliar, geralmente, cabe um pouco da continuidade do que eu vinha falando. Ele é um óbito domiciliar, não foi constatado a causa, ele deve ser encaminhado, deve ser acionado a delegacia mais próxima para que seja feita a verificação de que não tem indícios de violência, e não tendo faz-se o BO, e encaminha para o serviço de verificação de óbito. Se tiver, encaminha para os serviços do Instituto Médico Legal, que é para causas externas. Como eu disse na apresentação, um dos nossos maiores problemas são as causas indeterminadas e mal definidas. Então, nós temos como objetivo trabalhar este problema, que nós sabemos que no Estado de São Paulo, muitas vezes, não se consegue, por algum motivo, encaminhar para o SVO ou encaminhar para o IML. Faz parte de um grande aprimoramento de fluxo e de orientação também para os profissionais médicos, né? Em podendo sempre encaminhar para a necrópsia, porque nosso objetivo é que diminua esta situação. Porque quando acontecer de ele ter dado uma causa indeterminada, não foi encaminhado, ou muitas vezes acontece até de ter sido encaminhado para um SVO ou para um IML, e também vir como causa indeterminada. Então, aí compete a nós do Serviço de Saúde estarmos levantando esses locais, que é o que estamos trabalhando, para poder identificar exatamente quais são essas dificuldades, para aprimorar isto, né? É possível que saia até de um SVO, de um IML com causa indeterminada? Sim, é possível. Os serviços de verificação de óbito, eles estão pendurados, teoricamente, hierarquicamente, na Secretaria de Saúde. Então, compete a nós sabermos quais são esses serviços que estão com dificuldades para poder melhor determinar esta causa. No caso do serviço de IML geral, um indeterminado, esses serviços, eles são serviços que são vinculados à Secretaria de Segurança Pública, não é a Secretaria de Saúde, mas nós do Estado estamos começando um trabalho em parceria já faz mais de um ano, com a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de minimizar isto. Mas, especificamente para a tua situação de finalidade de seguro, essa é a consequência que não se consegue reverter quando é dada uma causa indeterminada. Então, infelizmente, a família acaba sendo prejudicada por um ato, né, de que se o seguro, eu não sei quais são as cláusulas do seguro, aí você vai ter que buscar auxílio jurídico, né, se isso
eles podem ou não negar, mas pelo ponto de vista médico e legal, realmente, a partir do momento que é dado como indeterminado, é muito complicado nós chegarmos a mudança disso. Podemos fazer investigação, podemos até chegar à investigação que nós estou me referindo à investigação epidemiológica, mas para a finalidade jurídica que já foi emitida esta declaração, é inevitável estar voltando esta causa. Não tem como alterar. Muito obrigada, doutora Kátia, e o Hospital São Camilo de Concórdia agradece. Eu volto com vocês logo em seguida. Enquanto isso, eu vou passar a Santa Casa de Patrocínio, em Minas Gerais. Tá? Eu já volto com vocês. Doutora Kátia, a pergunta é o seguinte. No caso de um paciente não identificado, chega no hospital em óbito, como é que deve ser preenchida a declaração de óbito desse paciente? Patrocínio de Minas Gerais, que alegria falar com vocês. Estão me ouvindo? Então, positivo? Está me ouvindo? Ok. Sim. Olha, uma alegria Sim, falar sim. com todos vocês, viu? Então, vamos lá, doutor. Aqui em São Paulo, a gente tem muitos casos desse tipo de situação, nessa situação, porque muitas vezes a gente encontra alguns corpos, ou as pessoas chegam também, dão entrada no hospital como um indigente que não tem documento, enfim. A declaração de óbito, ela tem que ser preenchida em todos os campos que o senhor tenha condições de preencher, né? Então, geralmente, quando ele entra, ainda em vida, e fica em tratamento, mesmo desconhecendo a identificação, moradia, o máximo que o senhor vai conseguir preencher são os dados da ocorrência, são os dados do óbito, se tiver segurança para isso, obviamente. Mas, supondo que este caso já entre em óbito, com certeza, nós só vamos conseguir preencher o bloco 3, que é o bloco de ocorrência, que é o local, e este paciente, este corpo, ele tem que ser encaminhado para um serviço de verificação de óbito ou um IML, dependendo da situação. Então, os outros campos, como identificação, residência, eles vão como ignorado, deve ser escrito ignorado. O campo de ocorrência deve ser totalmente preenchido e o campo causa-mortes, ou principalmente se for causa externa, deve ser preenchido. Porque para a finalidade de epidemia, lembre que eu falei em 3 interesses. Nós vamos assim atender o interesse legal, porque vai ter que ser remetido isso, a gente faz, aqui em São Paulo a gente faz uma troca de bancos, inclusive através dos nossos parceiros, que é a Fundação SEAD e a ARPEM, né, para poder estar fazendo a questão estatística. Acredito que o Ceará deve ter, e Minas Gerais, perdão, deva ter alguma coisa com esse tipo de relação, se não tem problema nenhum, sempre há tempo de conversar com parceiros, a gente sempre está conversando com os nossos parceiros, mas a finalidade epidemiológica, que é para onde vai as informações, elas têm uma importância muito grande. Então, este campo de causa-morte, ou preenchido pelo hospital, ou pelo Serviço de Verificação de Óbito IML, ele acaba atingindo uma meta que é ter os campos preenchidos, né? Acredito que a gente possa conseguir. O médico que recebe no local, ele muito pouco vai poder estar fazendo mesmo. O máximo vai ser o local, ele vai preencher o local de ocorrência e encaminhar para um serviço de verificação. Espero ter conseguido, se não, pode perguntar novamente. Outra pergunta seria o seguinte: o paciente que a gente precisa de uma necrópsia dele, necessariamente o delegado ele tem que fazer autorização para que seja feita a necrópsia ou não? Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 fluxos, né? O fluxo de serviço de verificação de óbito e o fluxo com o Instituto Médico Legal IML, para causas externas. Em ambas situações,
mesmo dentro da cidade de São Paulo, quando o corpo precisa transitar, nós realizamos um boletim de ocorrência. E quem faz este boletim de ocorrência é o familiar que vai à delegacia mais próxima. Mas este é um fluxo que nós trabalhamos aqui no município de São Paulo. Nós sabemos que para a situação de IML, sem sombra de dúvida, ele tem que ser feito um boletim de ocorrência para que ele sofra uma necrópsia. Agora, no serviço de verificação de óbito do Estado de Minas Gerais, eu não sei como é que vocês estão trabalhando, o que não impede de estar sentando com o município e com o Estado, colocar as dificuldades que, às vezes, a instituição encontra, né, para poder estar fazendo uma formulação de um fluxo melhor. Ok, então, muito obrigada. Passamos agora a Santa Casa de Valinhos, em São Paulo agora, tá, doutora? Bom dia, doutora Kátia. Maiane, Santa Casa de Valinhos. A dúvida é a seguinte. O paciente vai a óbito e ele tem seguro de vida. Tem que ser o mesmo médico que atestou o óbito preencher esse seguro? E se o médico tem direito a cobrar alguma porcentagem? Mariane, obrigado da pergunta. Vou tentar esclarecer até onde chega o nosso limite da saúde, obviamente, né? Então, vamos lá. O atestado de óbito, ele é preenchido pelo médico assistente ou pelo médico substituto, né? A papelada que vem do seguro, geralmente vai para o profissional que está na instituição, né? Eu não tenho segurança de te falar se a questão legal do seguro seja o mesmo médico. O fato é que em toda instituição existe um diretor clínico responsável, né? Então, suponhamos que esse profissional não esteja mais nessa instituição. Então, essa papelada não vai ser preenchida? Não, alguém tem que estar preenchendo, né? Agora, a maneira que se dá, ela é diversa, porque nós temos vários tipos de seguros, vários tipos de instituições, e esse fluxo, ele tem que entrar meio que no limite dos nossos fluxos, né? Então, assim, a gente pode, o profissional pode e deve fazer dentro do limite. Prestar informação do óbito, necessariamente, não deveria ser cobrado. Não é um ato que se cobre dentro de uma instituição, né? Salvo quando é uma situação particular e que já tem um trato anterior ao óbito. É diferente, ele não está cobrando para emitir o óbito, ele está cobrando pela assistência que ele prestou. É outra situação, mas não no caso de preencher uma papelada de seguro de vida. Esse é o meu entendimento, acho que vale a pena até buscar outros recursos com situação jurídica. Se alguém tiver alguma outra esclarecimento, seria até interessante a gente debater isso. Eu sou a Luciana e eu tenho uma dúvida, doutora. No preenchimento do formulário, se tiver algum erro na hora em que o médico estiver preenchendo esse formulário, como, por exemplo, erro ortográfico ou data, enfim, esse atestado, ele deve ser anulado ou tem algum local que ele possa estar fazendo uma ressalva e usar o mesmo atestado? Luciana, obrigado. Então, como eu disse inicialmente, né, toda declaração de óbito em qualquer campo não pode ter nenhum tipo de rasura. Tendo um equívoco, um erro ou uma troca, essas 3 vias deverão ser canceladas, elas deverão ser retiradas da circulação. O próprio hospital, ele vai fazer um ofício, encaminhar para a Secretaria Municipal com as 3 vias, justificando que foi um erro. A Secretaria Municipal de Saúde, recebendo isto, ela tem que receber as 3 vias, ela vai cancelar este número no nosso controle, no sistema, para que não tenha uso indevido. E, imediatamente, a instituição fornece um novo formulário para o profissional de saúde. Obrigada. Santa Casa de Piracicaba.
Bom dia, doutora Kátia. Meu nome é Cássia. Em caso de um médico socorrista, exemplo do SAMU, constatar o óbito na ambulância, quem preenche a DO? Cássia Piracicaba, obrigado. Mais uma oportunidade de esclarecimento. As ambulâncias que constam com médicos do SAMU, e que ele até cabe para a mesma situação do que eu já expliquei, e que ele está transportando um paciente e ele tem segurança do conhecimento, ele pode e deve atestar. Geralmente, isto não acontece, porque o profissional socorrista do SAMU, ele muitas vezes não tem o conhecimento prévio do paciente, nem do que levou a esta morte. Então, ele deve estar encaminhando para ele sempre vai estar dando entrada no fluxo de referência, ele tem uma grade que ele tem que levar este paciente. Ele acaba entrando em algum hospital, que deste hospital vai ser encaminhado para um serviço de verificação de óbito ou IML, salvo esse paciente for constatado pela família que tem o médico assistente e tem a possibilidade de reconhecer o quadro e as causas de morte. Mas é importante ter falado isso, por quê? Porque para quem trabalha com o sistema do SIM, né, muitas vezes fala assim, eu sou do SAMU, eu não tenho como receber uma DO. Eu até poderia emitir a declaração, eu tenho condições de dar essa declaração, porque eu conheço a causa. Então, assim, só para esclarecer que todos os SAMUs têm condições, eles também têm um CNES, um Código Nacional de Estabelecimento de Saúde. Se não tem, ele deve providenciar. Existe uma modalidade no sistema onde ele pode ser cadastrado e pode estar recebendo a declaração de óbito para quando ocorrer óbito, de que de fato ele tem a segurança para emitir. Mas neste caso especificamente, se ele não tem a segurança, ele leva para a sua referência, que vai ser encaminhado para o destino que melhor couber. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Obrigada ao pessoal de Piracicaba. Doutora Kátia, lá o pessoal do São Vicente de Barbalha, que eles não conseguiram fazer pergunta, eles mandaram por chat, né? Quando um corpo é enviado pelo SVO e a declaração de óbito sai como causa indeterminada, como se procede? Esse pessoal é do Ceará, né? É isso? Isso mesmo. Eu fiquei bastante feliz de ver tantas pessoas, né? Pessoal, espero que esteja me ouvindo, eu agradeço por estar assistindo, acho essa parceria bárbara, o que é a globalização e o que propicia na troca mesmo de experiências, né? E é uma pena a gente não poder conseguir falar com eles, porque tinha muitas pessoas lá. Então, vamos lá, vou tentar esclarecer um pouco sobre isso. Eu acho que eu até citei essa mesma situação numa resposta anterior. Os serviços de verificação de óbito, eles têm algumas graduações. Há serviços de verificações de óbito que é da nossa rede nacional. Então, os serviços que são credenciados pela nossa rede nacional, eles são hierarquicamente pendurados, né? Ou seja, hierarquicamente vinculados à Secretaria Municipal, Secretaria de Saúde, seja ele estadual, né, ou até de cunho municipal. Eu não sei como que é a gestão lá no Ceará, mas de qualquer forma o que eu quero dizer é o seguinte, ele é vinculado a nós. Então, hoje nós temos um grande problema que muitas vezes saem muitas declarações de SVO, a gente imagina que está encaminhando para lá, para que se tenha uma identificação e vença a identificação, né? Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar essa informação. Pode ser proveniente de um problema de que
protocolo de necrópsia que não conseguiu atingir a causa básica da morte. Precisaria ser feito um estudo, junto a este serviço de verificação de óbito, quais são as dificuldades que esse serviço de verificação de óbito possa estar enfrentando. Ou se foi um caso isolado, porque não foi possível mesmo identificar, ou se isto vem acontecendo com frequência. Aqui em São Paulo, a gente procura fazer reuniões com os técnicos dos serviços de verificação de óbito, com o objetivo de poder identificar e melhor trabalhar e traçar melhores fluxos para que as informações se acumulem e propiciem um melhor exame de necrópsia. Né? Muitas vezes a gente precisa também conhecer as dificuldades do profissional que está realizando essa necrópsia. Né? Hoje nós sabemos que um dos maiores problemas é exatamente a questão de nós termos no serviço de verificação de óbito muitos médicos que são legistas e muitos médicos que são patologistas. Né? E o trabalho acaba sendo realmente diferenciado e resultando a causa-morte bastante diferente. Então, inicialmente, acho que é fundamental que vocês levem o problema da instituição para a Secretaria Municipal, para a Secretaria Estadual, propiciem reuniões, peçam reuniões em conjunto, para que entenda aonde é que está o nó da situação. Se é um caso isolado, se é um caso por uma questão estrutural, se é uma situação por qualificação do profissional que ali está, mas precisa ser identificado, porque o nosso objetivo do país, né, está diminuindo a situação dos indefinidos e dos indeterminados. Então, essa questão a gente precisa realmente trabalhar com mais propriedade, estar mais próximo. De Barbalha, se tiver ok, vocês dão um ok no chat aí, por gentileza, tá bom? Doutor, nós passaremos agora a Santa Casa de Palmital, São Paulo. Bom dia, doutora. Eliana, da Santa Casa de Palmital. A gente tem uma dúvida no seguinte, tem várias orientações que a senhora deu que seriam encaminhadas para o SVO. E os municípios onde não existe SVO? Qual o procedimento? Então, vocês estão, acho que na região de Franca, não é isso? Palmital, se eu não me engano, é a região de Franca, né? É isso? Não. Araçatuba? Região de Assis Marília. Assis Marília, perfeito, perfeito. Na região de Marília, nós temos um SVO que fica na Faculdade de Medicina de Marília. Eu não sei se ele atende o município de Palmital, lá ele atende 19 municípios, né, que são ampliados para o Departamento Regional de Marília. Então, em primeiro lugar, é necessário levar para o município, está levando numa reunião de colegiado com os secretários, junto ao Departamento Regional de Marília, para ver se existe essa cobertura ou não. Vou levar para a sua pergunta, na suposição de que não tenha realmente o serviço de verificação de óbito. E não tendo, o médico que está mais próximo vai ter que fazer o máximo de investigação para poder estar emitindo este boletim, essa declaração de óbito. Mas, pelo que a gente consta aqui, nós temos um serviço na Faculdade de Medicina de Marília, que atende 19 municípios, que é em torno de 380 mil habitantes, que existe lá desde 2010. Nós temos aprovado em bipartite desde 2010 e já está em funcionamento. Obrigada, doutora. A secretaria está aqui com a gente e eles já vão estar tomando providências. E aqui na Santa Casa a gente tem usado os prontuários do paciente, tanto do hospital como o prontuário da rede básica, para estar ajudando os médicos na hora desse preenchimento devido à falta desse serviço no município. Obrigada. Obrigada. O pessoal lá de Barbalha deu um ok aí, tá, doutora? Então, a resposta estava ok para eles. Obrigada aí, o pessoal de Palmital. Santa Casa de Marília, bom dia. Bom dia, doutora Kátia.
Eu sou da regional de Assis, me chamo Kátia também, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós já falamos de óbito por violências, né, por causas externas, mas eu digo assim, supondo uma situação em que esse paciente dá entrada, obitado, né, e a família tem algum interesse nessa causa, nessa morte. A família possa ter algum interesse com a morte desse indivíduo. E, nesse caso, a família se recusa a assinar qualquer termo de responsabilidade para mandar para um instituto médico legal ou para um serviço de verificação de óbito ou a emitir um boletim de ocorrência. Como que fica nessa situação para determinar no campo 40 e o campo 48, a parte médica, como que fica nessa situação? Obrigada. Marília, minha xará, tô vendo que tem gente que eu conheço na sala aí também, né? O pessoal do GV tá aí, tudo bem? Que bom, muito bom. Kátia, é o seguinte, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque existe sempre uma grande dúvida. Para qualquer corpo ir para serviço de necrópsia, tanto o IML quanto o SVO, precisa de fato da autorização da família. E é a família que tem que fazer o boletim de ocorrência. Agora, compete a nós, tanto ao médico quanto a toda a equipe, a estar esclarecendo a esta família que ele não pode e não deve emitir nenhum boletim de declaração de óbito que ele não tenha seguridade da causa da morte. Esta causa de morte tem que ser elucidada. Por qual motivo? Essa causa de morte ela tem que ser elucidada, até vocês viram algumas perguntas anteriores, que tem questões jurídicas, ela tem questões, tem questões que envolva inventário, e muitas vezes até elucidação de caso para o restante da família. Então, assim, não existe uma lei que obrigue. O que hoje nós temos que fazer é o papel do esclarecimento e o papel, não do convencimento, mas de clarear para a família e elucidar ao máximo possível, dizendo que ele, enquanto profissional, não pode emitir uma declaração de óbito que ele desconheça a causa de morte. A família, então, é uma conciliação que tem que ser feita não só pelo profissional médico, mas por toda a equipe. Então, não existe uma lei, mas tem que ter um trabalho de conciliação. E para isto, eu venho conversando muito com o pessoal da atenção básica e com o pessoal de prevenção, que eu acho que são uma política de saúde que a gente tem que estar introduzindo na questão educativa. Então, assim, falta do conhecimento da população, a necessidade da elucidação. Então, hoje, o que eu estou tendo a oportunidade de explanar, que parece ser de interesse só da equipe, né, ela tem um interesse muito grande da população. A população precisa saber em que situações, até muitas vezes, para exigir, eu quero saber o que ela morreu. Né? Então, o peso é dos dois lados. É que a gente trabalha com uma cultura difícil e eu acho que o momento em que a gente trabalha, o momento do óbito é um momento difícil. Tanto para a família, quanto para o profissional, para a equipe, mas a gente tem que ser extremamente profissional para não infringir nenhum tipo de, ou provocar nenhum tipo de situação que possa ter uma consequência pior. E a família tem que ser esclarecida de todos esses pontos. Mais alguma pergunta, pessoal de Marília? Sim, para nós, tem uma autorização que a família preenche. Então, Não? Tudo bem, obrigada. Santa Casa de Mojimirim, nós estamos avançando com o horário, doutora, então passaremos a Santa Casa de Mojimirim. Logo em seguida, ao APAMID Vitória de Santo Antônio, em Pernambuco, e eu vou fazer uma outra pergunta do Hospital de Barbalha, que foi via chat, ok? Pode falar o pessoal de Mogi. Bom dia, doutora Kátia. Meu nome é Cíntia, Santa Casa de Mojimirim.
Nós tivemos aqui uma situação, há um tempinho atrás, em que a declaração de óbito, o bloco, tinha numeração em duplicidade. E a nossa dúvida na época foi, cancelo as duas numerações, ou eu posso utilizar uma numeração, cancelar a outra? Qual a orientação ideal nesse caso? Muito obrigada. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Mojimirim. Obrigado pela pergunta. Mais uma oportunidade que eu vou ter para poder esclarecer alguns pontos relacionados a impresso e ao formulário. Como eu disse na minha apresentação, o formulário, eu queria voltar a lembrar de que este formulário é feito uma licitação única pelo Ministério da Saúde. É feita uma licitação por ano, onde eles licitam a empresa, as empresas que ganham, geralmente é de 1 a 2, elas têm a responsabilidade de rodar este impresso para o território nacional inteiro. O que ocorreu com vocês é muito lamentável, mas são situações que eu já recebi, né? Porque em qualquer situação com problemas com o formulário, e tivemos muitos em relação à impressão dos formulários, nós tivemos problemas que foram desde o carbono das vias não sair legível, nós tivemos problemas de o número na via amarela estar cortado, nós tivemos problemas de o impresso estar com tarjas azuis, né? Nós tivemos problema que eu avalio que é um dos mais graves, que é o que aconteceu com vocês, e que ainda bem que nós temos vocês, que são técnicos extremamente habilitados e comprometidos, que detectaram este problema a tempo de identificar número duplo. Né? Não foi só aí, nós tivemos um outro caso no município, e para estes casos, o que a gente tem pedido é para que se recolha um dos blocos, leve a sua regional, e seja feito um relatório, que você, no seu caso, você é uma instituição, você vai fazer um relatório do ocorrido com a numeração, vai recolher os 2 blocos, as mesmas numerações, vai estar levando ao seu município, secretaria municipal, que também vai estar encaminhando a sua regional. A regional vai encaminhar a mim. Tudo isso não precisa ser, ele pode chegar depois fisicamente, mas a comunicação pode ser por e-mail o mais rápido possível. Ela não precisa ser cancelada o número, salvo se as duas foram utilizadas. Aí nós vamos ter que fazer o cancelamento de uma e utilizar a outra e correr atrás das devidas correções nos fluxos. Mas se não foi feito isto, foi identificado isto com ela em branco, nós precisamos desse número, porque tudo isto eu já notifiquei e continuo notificando o Ministério, que também está tomando as providências junto a esta gráfica, que vai estar suprindo todos estes problemas. Mas é importante que o Estado todo fique atento a esse tipo de problema que vem ocorrendo e confira as suas numerações. Nenhum número pode ser jogado fora, nenhum número pode ser rasgado, o número que você recebe, que as instituições recebem, elas têm que prestar conta à Secretaria Municipal, que vai prestar conta à regional, que vai prestar conta ao Estado e que eu presto conta ao governo federal. Nenhum número pode sumir. E tudo que não for utilizado, ele tem que ser cancelado e justificado. Nos casos de extravio, roubo, furto ou desaparecimento de uma DO, ele tem que ser feito um boletim de ocorrência e imediatamente comunicado à Secretaria Municipal, que vai cancelar este número, que vai comunicar a regional, a instância estadual, a minha pessoa, e eu comunico a instância federal. Este número tem que ser cancelado, este boletim de ocorrência fisicamente tem que chegar até a minha instância estadual, que vou estar reportando ao federal. Ele tem que ser legalizado. Muito obrigada, doutora Kátia, pelos esclarecimentos. Tenha um bom dia.
Obrigada, Cíntia. Doutora, agora o APAMI de Vitória de Santo Antônio, Pernambuco. Pronto, se precisa ser, precisa todo o corpo do BO. E a outra pergunta é com relação a se chega um corpo na unidade e esse corpo precisa ser enviado ao SVO e essa família ela não tem condições de realizar esse translado. De quem é essa responsabilidade? É da unidade ou do município? Pernambuco, muito bom dia. Não sei se vocês estão no horário de verão ou não, mas é uma alegria falar com vocês aí em cima. Adoro a cidade, adoro o estado de vocês são fantásticos. Então, eu só não lembro, não consegui compreender o seu nome, né? Mas muito legal. Vamos lá, eu quero esclarecer os... Nelly? Tá, ok. Eu vou tentar esclarecer. Ótimo, ótimo. Ok, Vanelli. Eu vou esclarecer para vocês o seguinte. O fluxo do boletim de ocorrência é um fluxo que nós construímos aqui no estado de São Paulo. Veja bem, o Ministério da Saúde, ele tem um grupo que está se reunindo periodicamente e está construindo este protocolo para as diversas unidades federativas do nosso país. É sabido que alguns estados têm grandes dificuldades para realizar muitos procedimentos, que às vezes em São Paulo a gente consegue realizar, mas eu gostaria até de esclarecer para vocês que mesmo em São Paulo, nós também temos divergências numéricas, nós também temos muitas dificuldades. Bom, de qualquer forma, essa questão do boletim de ocorrência foi um mecanismo que foi trabalhado e foi pactuado dentro do estado de São Paulo. Então, este mecanismo de confeccionar o boletim de ocorrência, ele deve ser trabalhado junto. É uma construção coletiva, que tem que ser feito pela instituição, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, envolvendo todas as partes na discussão. Nós não conseguimos estar fazendo nenhum fluxo de cima para baixo. A construção para tudo isso, para que de fato se concretize, tem que ser uma construção coletiva. É o caminho melhor que nós temos para isso. Com relação ao SVO, né, de quem fica o ônus do transporte do SVO, esse também é um assunto para ser tratado junto à primeira instância política, que é a instância municipal. Estou entendendo que vocês são de uma instituição, eu não sei que tipo de gestão é a instituição de vocês, se a instituição de gestão municipal ou é uma instituição de gestão estadual, mas de qualquer forma ele tem que ser levado ao gestor e ele tem que ser discutido com o gestor, né? Não compete a mim estar aqui falando se a competência de pagar esta conta é do município, é da instituição ou é do Estado, mas compete sim a esclarecer aos senhores que vocês têm que levantar o problema e discutir este problema nos fóruns pertinentes, seja ele no colegiado, nas reuniões de colegiado de gestão, né? Seja ele na reunião com o seu gestor, mas de qualquer forma ele tem que ser levado. O que não pode é vocês ficarem com este problema no dia a dia com vocês, né? E principalmente em se tratando de famílias que a gente sabe que tem grande carência, né? Kátia, bom dia. É um prazer tê-la conosco nessa transmissão do EducaSUS. Você teve uma excelente apresentação. Não estamos vencendo a receber elogios sobre a sua fala. Nós temos mais de 40 pontos. 40 pontos assistindo a transmissão do Brasil todo.
E nós já queremos convidá-la para uma próxima sessão, porque nós temos várias unidades querendo fazer perguntas e não temos mais tempo, porque já estouramos o tempo em 10 minutos. Então, queria agradecer a sua participação, verificar a sua disponibilidade para fazer uma nova sessão. Esse é um assunto importantíssimo. Você vê as dúvidas que surgem, como são importantes da gente estar socializando essas informações. Então, foi um prazer revê-la, um abraço, e vou passar para você para as suas considerações finais. Fátima querida, que saudade! Foi um grande prazer falar com vocês. Eu sempre tive vocês como grandes parceiros. É uma alegria muito grande poder vê-los e poder estar aqui, como eu disse no meu e-mail de convite. Eu estou muito honrada por poder estar aqui e estou feliz porque eu estou recebendo a notícia que eu estou batendo recorde de pontos. Parece que 40 pontos ninguém atingiu. Esse é um assunto que eu costumo dizer o seguinte, eu falei para os meninos aqui ao meu lado, que eu procuro fazer de um assunto fúnebre ser o mais polêmico e o mais esclarecedor possível. E a gente poder trazer um pouquinho de conforto e um pouquinho de esclarecimento. É um tema extremamente abrangente. Aceito o convite. Meu papel de estar vindo trabalhar para o sistema, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, tem esta missão de trazer a questão da gestão justamente com a questão do sistema, e não simplesmente a gente interpretar que o sistema é algo que alguém fique atrás de uma máquina, pelo contrário, tornar com que essas informações se aprimorem, melhore a nossa qualidade da assistência, melhore a nossa atenção à saúde e fazer, de fato, o uso dessas informações como os indicadores para a gestão de saúde, melhoria da gestão de saúde. Não só no nosso estado, mas eu fiquei muito feliz de poder ajudar outros estados esclarecendo outras coisas, e eu acho que é extremamente importante, é um tema que a gente não tem fim. Vocês podem ver que a gente não tem receita pronta para muitas coisas, e nós vamos construindo, né? Então, eu estou inteira à disposição. Eu queria agradecer a FEOSP, quero agradecer a Secretaria Estadual de Saúde, também na figura do meu coordenador, Dr. Marcos Boulos, da minha coordenadora Cléria Aranda, Alice Thiago, que sempre esteve no nosso lado lá acompanhando, e o nosso secretário, Dr. Giovanni, e o nosso governador também. E dizer a vocês que eu estou sempre à disposição, quando precisar, voltar aqui para falar do assunto. Agradeço profundamente e desejo a todos um excelente dia. Ok, doutora Kátia, nós é que agradecemos a sua brilhante apresentação, nós mandaremos para você aí uma nova data. Quero agradecer a todos os pontos presentes, tá ok? E lembrando, pessoal, que amanhã nós teremos o doutor Fernando Capês, procurador de Justiça e deputado estadual, que vai estar abordando o tema cheque calção, tá? Então, fiquem todos aí, chamem o pessoal para estar assistindo. Doutora Kátia, obrigada mais uma vez e voltamos a nos falar. Boa tarde a todos.